Nós vamos ao estudo da Palavra de Deus. E vai ser um estudo sobre a doutrina da perseverança dos santos. Ou melhor falando, sobre como Deus preserva os seus filhos. E trazendo para um lado mais polêmico da coisa, sobre que nenhum crente pode perder sua salvação. Ou seja, um crente de verdade que realmente nasceu de novo, que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Esse estudo ele foi solicitado por meu irmão Felipe e eu vou dá-lo hoje. Ele pediu para que eu fizesse uma live, né? Assim, outras pessoas teriam a oportunidade de também assistir, de poder aprender a palavra de Deus, né? E a gente poder compartilhar isso com outras pessoas. Então ele me pediu para que eu fizesse uma live sobre esse assunto e hoje eu vou só desativar aqui os comentários. Uma também. Foi? Obrigado. E hoje nós estaremos então fazendo esse estudo sobre a doutrina da perseverança dos santos. Irmãos, então, para que a gente possa entender tudo isso, eu decidi dividir esse tema em 3 estudos. No primeiro estudo, nós vamos tratar sobre a questão da regeneração e da vocação eficaz. E aí eu vou explicar o que cada uma dessas coisas significa, tá bom? Durante o estudo. No segundo estudo, que será próximo sábado, se Deus quiser, nós falaremos sobre a fé que é um dom de Deus para a salvação e a conversão. Como que isso acontece? Então hoje nós vamos falar sobre regeneração e vocação eficaz. Na próxima semana nós vamos falar sobre a fé que é um dom de Deus para a salvação e a conversão. E no último estudo, que é no terceiro sábado, nós vamos aí então chegar na questão da perseverança dos santos e sobre a impossibilidade da perca da salvação. Para que a gente possa compreender, entenda, todos esses estudos têm a ver com a doutrina da perseverança dos santos. Porque que um crente de verdade ele não pode perder sua salvação. E aí nós vamos então entender por que isso é assim. Por que Deus preserva a sua igreja, os seus filhos, ou os santos, como se diz nas Santas Escrituras. Então hoje nós vamos começar falando sobre a regeneração e a vocação eficaz. Para que a gente possa então entender todo o assunto da perseverança dos santos, a gente precisa compreender isso. Eu poderia trazer mais outros estudos que também têm a ver com esse tema, que é, além da regeneração, da fé que é dom de Deus, e da conversão, eu poderia falar sobre justificação pela fé, né? Mostrando todas as questões que envolvem também com relação à nossa salvação. E dentro da justificação pela fé, tratar de outros assuntos importantes também. Mas eu não vou estender tanto os assuntos, porque a gente tem que chegar no que é o principal, que é sobre por que o crente de verdade ele não perde sua salvação, né? Então hoje nós vamos estudar sobre a regeneração e a vocação eficaz. Mas o que é isso? Então, o que é isso? Regeneração. Regeneração é o ato de Deus implantar no ser humano, caído, morto em seus delitos e pecados, o princípio de uma nova vida espiritual. O ser humano sem Deus, ele não tem vida espiritual. E nós vamos ver aqui nesse estudo. A regeneração consiste no ato do Espírito Santo, Deus, fazer do pecador caído uma nova criatura. A palavra de Deus, nós vamos ler muita coisa hoje da palavra de Deus. Então é um assunto que eu tenho que dizer para você. Talvez eu não termine em 1 hora. Talvez eu gaste um pouco mais. Então peço que você tenha paciência e peço que enquanto você estiver aí, que você abra a sua Bíblia, você analise os textos
e você, se quiser fazer anotações para fazer comparações, ver se as coisas são lógicas ou não, eu convido você a fazer isso, porque é muito importante para que você possa entender. Então, como eu estava dizendo, a regeneração consiste no ato do Espírito Santo fazer do pecador caído uma nova criatura. A palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, vai nos dizer assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo vai dizer, depois que ele fala sobre a questão de que porque pela graça somos salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí é então que Paulo vai dizer assim, porque somos feitura deles, pois somos feitura dele, ou seja, somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que Paulo está dizendo é que agora que o Espírito Santo regenerou, Deus ele nos fez uma nova criatura, ele nos fez feitura dele e ele nos criou agora em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que a doutrina da regeneração ela é muito importante. E nós vamos ver muitas coisas aqui. Então, Deus faz do pecador uma nova criatura e sob a influência do Espírito Santo, esse pecador é guiado a Deus Pai e a Deus Filho. Essa mudança de vida, ela afeta todo ser humano. Ela afeta o intelecto do ser humano, ela afeta a vontade do ser humano e ela afeta os sentimentos ou as emoções do ser humano. Quanto ao intelecto, a palavra de Deus vai dizer que quando Deus ele regenera o pecador, Deus ele trabalha na mente do ser humano. Ele dá uma nova consciência, uma nova mentalidade. Por isso, lá em Jeremias 31, 34, e o autor de Hebreus também vai falar sobre isso, lá no capítulo 8 aos Hebreus, Jeremias 31, do 31 ao 34, vai dizer assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Agora o versículo 36 diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, veja que agora está falando sobre a mente, o intelecto. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Deus ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, Jeremias 32, versículo 39 e 40 também vai dizer assim, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Então, o que acontece é que quando a regeneração acontece, Deus ele trabalha em nossa mente. E como diz esses textos, que também estão lá em Hebreus capítulo 8, o que Deus está prometendo aqui é que quando Deus ele restaurar o seu povo, ele chamar o seu povo, agora judeus e gentios, e a gente deve entender isso pelo que diz o autor ao Hebreus e Paulo também na carta. Quando Deus ele regenera, a regeneração ela é uma mudança radical da nossa vida. É o implantamento de um novo
de um novo intelecto, de uma nova vontade, de novos sentimentos e emoções. Mas é óbvio que não é somente isso em si, né? Então, quando Deus ele nos regenera, ele nos dá uma mentalidade nova, a qual nós agora conseguimos nos voltar para Deus de forma santa. Segunda coisa que acontece na regeneração, como que Deus trabalha e o que faz a nossa vida, é que a nossa vontade ela é libertada do cativeiro do pecado, para que a gente possa então ser livre para Deus, ter vontade, desejo por Deus. Então Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, Ezequiel 11, 19 e 20, vai dizer assim. Ezequiel 11, 19 e 20. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O que Ezequiel está dizendo, irmãos, é que quando Deus ele nos regenera, ou quando Deus nos regenerou, ele nos dá uma nova vontade, ou ele libertou a nossa vontade do cativeiro do pecado. A gente continua sendo pecador, mas o pecado ele não tem mais senhorio sobre a nossa vida, porque agora quem é o Senhor da nossa vida é o Senhor Jesus. Então a nossa vontade ela está libertada para poder buscar a Deus. Jeremias 32 já falamos, né? Hebreus 13, que é um texto importante. Hebreus 13, 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21 vai dizer assim. Último capítulo aí da carta aos Hebreus. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre Jesus, pastor das ovelhas, sangue da aliança eterna, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Então, observe isso. O autor está dizendo assim, esse Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aquele que é o nosso grande pastor, que esse Deus, que ele nos aperfeiçoe em todo bem. Ou seja, é Deus quem está nos aperfeiçoando para todo bem. E o autor está dizendo assim, que Deus os aperfeiçoe para todo bem, para que vocês possam cumprir a vontade de Deus. E que ele opere em vós o que é agradável diante dele. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo vai dizer assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. Está aqui a responsabilidade humana de desenvolver a sua salvação com temor e tremor, mas aqui entra também a soberania de Deus, cooperando com a responsabilidade humana, e a responsabilidade humana cooperando com a soberania de Deus. E vai dizer assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o texto de Hebreus e o texto de Filipenses está dizendo assim, Deus ele efetua em nós esse querer, esse realizar, e nós só podemos agir de acordo com a vontade de Deus, porque Deus ele nos deu um novo coração, ele nos deu um novo intelecto, uma nova vontade, e por último, Deus também nos deu sentimentos santos, porque agora a nossa natureza também, por mais que nós sejamos pecadores, nós temos uma natureza santa também. Então, quando acontece a regeneração, ela é algo que afeta todo o nosso ser. Todo ser humano é um ser que tem intelecto, vontades e emoções. Nós temos uma mente,
nós temos vontade porque nós agimos, nós escolhemos, nós deixamos de escolher e nós também temos emoções em nós. Ou seja, nós temos sentimentos. E quando Deus ele nos regenera acontece essa obra do Espírito Santo, todo o nosso ser ele é moldado pelo Espírito de Deus. Óbvio que isso não é de uma vez, que eu digo assim, que a gente é regenerado no sentido de não mais ter pecado, né? A regeneração não é isso. A regeneração ela é uma obra instantânea na natureza do pecador. Ela afeta imediatamente todo o nosso ser, intelecto, vontade, emoções. Porém, ela não é, como o catolicismo fala, ela não é um processo gradual na alma, ou também não é a santificação, como algumas pessoas pregam que seja. A regeneração ela é uma obra do Espírito Santo. E ela é, por assim dizer, uma obra secreta. A gente não percebe ela. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim que o Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito de Deus. A maneira como a regeneração acontece, ela é um tanto misteriosa. Nós não percebemos quando isso acontece. O fato é que nós já começamos a agir. Porque a partir do momento em que Deus nos dá um novo coração, que Ele nos regenera, que Ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne, então, irmãos, o nosso intelecto, a nossa vontade, nossos sentimentos ou emoções, eles já estão voltados para Deus. E aí a gente tem vontade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de poder bendizer o nome do Senhor de forma santa e de forma que seja agradável a Deus. Antes disso, bom, só um minutinho, deixa eu só ajeitar aqui a altura aqui do tripé. Então, continuando aqui, para não perder tempo, antes disso, antes da regeneração, o ser humano ele não tem essas coisas, né? E nós vamos falar disso mais adiante. Para que a gente possa, então, compreender como Deus regenera o pecador, e é óbvio, eu não vou falar de coisas que nem a palavra de Deus fala. Eu vou falar somente aquilo que eu tenho, vamos dizer assim, que eu tenho um aval para falar, porque há coisas que as pessoas inventam com relação a esses assuntos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São invenções humanas. Eu não posso dizer, o Espírito Santo... eu consigo ver o Espírito Santo fazendo a sua obra no momento exato. Não, ninguém consegue ver com os nossos olhos como que o Espírito Santo ele vai lá nessa forma tão poderosa, sobrenatural, fazer esse tipo de coisa, né? O que a gente sabe é que quando o Espírito regenera, a pessoa ela começa a sentir vontade e desejo por Deus e prazer em Deus. E aí, como diz a Escritura, como é que a gente sabe quem é ou quem não é um crente? O Senhor Jesus ele nos dá vamos dizer assim, um método para saber essas coisas. Ele diz assim, perceba se a árvore é boa ou se ela é má. Se ela for boa, ela dá bons frutos, porque é sinal de que ela caiu num bom solo. Um bom solo produziu e deu bons frutos, né? Obviamente que a outra árvore, a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Quando se trata de parábolas, né, a gente tem que entender que é uma história que fala de uma realidade, mas está pegando só um exemplo, né? Mas, quanto àquele que não foi regenerado, ele continua sendo a mesma coisa. Ele vai ser aquela coisa que a gente chama de crente nominal. Ele vai estar na igreja, ou ela vai estar na igreja, mas não vai ser um crente de fato. Vai ser a vida todinha, ou até um período da sua vida, um crente nominal, até que o Espírito Santo venha e faça a sua obra, né? Então, para que a gente possa entender como Deus regenera o pecador, é preciso que a gente entenda o que vem antes e o que vem depois da regeneração. Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai nos dizer assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Deixa eu ler, eu estou lendo aqui no tablet, mas deixa eu ler aqui no texto mesmo, porque Paulo também vai dizer assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Por isso diz Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé ela vem quando a pessoa ouve a palavra ou quando a pessoa também lê a palavra e o Espírito de Deus age na vida daquela pessoa. O Senhor Jesus também vai dizer em Marcos 16:15, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus vai dizer assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós vemos nesses textos que antes que a pessoa possa vir a crer em Jesus, ela precisa ouvir o evangelho. Ou ela precisa ter contato com o ensino da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Não é qualquer evangelho que salva. É Cristo quem salva. É o evangelho de Cristo quem salva. Então, na teologia reformada, nós falamos de duas coisas em relação a isso aí, que vem antes e depois da regeneração. Nós falamos na teologia reformada da vocação externa e da vocação interna, ou o que a gente também chama de vocação eficaz, como sendo o chamado de Deus ao pecador para que ele se arrependa dos seus pecados e se converta. Então vou esclarecer o que cada uma dessas coisas significam. Por vocação externa, nós entendemos que compreende-se o chamado ao pecador feito pelo pregador humano. Ou seja, por vocação externa nós entendemos que quando o pastor ou qualquer pessoa está pregando ou ensinando a palavra de Deus, ela está chamando o pecador ao arrependimento. Ou ela está expondo Cristo àquela pessoa, ela está pregando Jesus àquela pessoa, o Evangelho de Deus. Então, isso é um chamado externo, né? Somos nós pregando. Mas a vocação interna ou eficaz é o chamado que Deus faz no íntimo, ao coração do pecador ou da criatura, para que ela se volte a Deus em obediência e arrependimento e conversão. Ambas essas vocações, externa e interna, elas trabalham juntas. Porque é na vocação externa que o Espírito Santo ele trabalha internamente. Então, é óbvio que o Espírito ele tem o seu propósito, né, de trabalhar nisso aí. Então, pode ser que uma pessoa ela escuta o Evangelho muitas vezes e nunca se converta. E pode ser que outra pessoa escute o Evangelho e de repente algo aconteça na vida dela, a qual ela não compreende na hora. É algo extraordinário, sobrenatural, e ela começa a sentir coisas novas dentro de si. Então a vocação externa, ela pode fazer com que a pessoa entenda algumas coisas da palavra de Deus, mas ela não pode fazer o que a vocação interna faz, né? Diante disso, é preciso que a gente entenda que por mais que tanto uma quanto a outra ande de braços dados ou de mãos dadas, a vocação externa ela não pode fazer nada se o Espírito de Deus não trabalhar no coração da pessoa que está ouvindo a palavra de Deus. Um exemplo disso é claro, quando você prega o Evangelho para alguém e aquela pessoa ela se dá conta de algumas coisas na vida dela, mas ela não se converte. Então o que está acontecendo ali é que aquela pessoa ela está aceitando aquilo que lhe é agradável da palavra de Deus. Mas ela não quer nenhum tipo de comunhão santa com Deus. Ela não quer nenhuma vida com Deus. Por quê? Porque ela entende que aquilo que ela está ouvindo para ela é algo que lhe faz bem.
lhe é agradável. Mas aquilo não é agradável para ela no sentido de que ela agora quer ter uma relação com Deus, uma relação de amizade com Deus. Por mais que todos nós sejamos um ser religioso por natureza, todo ser humano, por mais que ouça o Evangelho, por mais que compreenda algumas coisas da palavra de Deus, se o Espírito Santo não agir, trazendo regeneração à vida daquela pessoa, aquela pessoa vai continuar sendo a vida toda o que ela é. Uma pessoa perdida, por mais que se dê conta de algumas coisas que para ela diz assim, isso para mim é agradável. Um exemplo disso então, outro exemplo disso é quando uma pessoa ela lê a Bíblia e ela entende que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela cita a palavra de Deus para si. Ela cita palavras de Jesus como vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ela entende algumas coisas aqui e acolá da palavra de Deus, mas o entendimento dela é um entendimento carnal. Não é um entendimento espiritual. Por isso a palavra de Deus, irmãos, vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, por mais que as pessoas que estão em seu estado natural compreendam algumas coisas da palavra de Deus, se você disser assim para ela, e muitas dessas pessoas estão na igreja, você precisa viver uma vida santa, porque Deus lhe chamou para a santidade. Aquilo vai soar como algo meio perturbador para a vida daquela pessoa. Porque ela está entendendo que, eu virei crente, mas eu tenho que ser assim, eu tenho que ser aquilo outro, mas eu não quero ser assim. E por que ela tem essa resposta no íntimo dela, ou dentro de si? Porque ela não nasceu de novo. Porque por mais que ela se dê conta de algumas coisas que são verdade, porque Deus lhe deu uma mentalidade, um intelecto, todos nós temos isso, o problema é que o ser natural, ele não tem um intelecto de um ser espiritual, né? Mas mesmo assim, Deus fez o homem com intelecto, com vontades, com emoções. Essas emoções só estão, esse intelecto, essa vontade, essas emoções, eles só estão escravizados ao pecado. E por isso mesmo é que o ser humano natural, ele não consegue ter comunhão com Deus. É por isso que nós vamos ver muitas vezes dentro das nossas igrejas pessoas que estão lá, mas não estão salvas. A sua vida é a mesma coisa. Ela pensa que algumas coisas da palavra de Deus são boas para elas, que ela está dizendo assim, isso é bom para mim, então me agarro a isso. E se eu continuar assim, sendo uma pessoa boa, fazendo essas obras, fazendo aquilo outro, tendo uma santidade moralista, se eu continuar assim, eu vou conseguir o reino dos céus, porque eu sou uma pessoa boa e eu estou fazendo coisas que agradam a Deus. Quando, na verdade, irmãos, não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus não diz que nós seremos salvos por aquilo que nós somos, mas nós seremos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E essa graça e essa fé são dons de Deus. Essas coisas não são por obras, para que ninguém se glorie, é o que Paulo vai dizer em Efésios 2, do 8 ao 10. E por que não são por obras? Não são por obras justamente para que a gente não se glorie em nós mesmos, como se a gente tivesse alcançado pelas nossas próprias forças e dissesse assim, eu consegui, é mérito meu, embora que Cristo tenha pago os meus pecados na cruz. Então a palavra de Deus está ensinando que o homem natural ele é assim. Ele não compreende, ele não aceita as coisas de Deus. Porque essas coisas são loucura para ele. E ele não pode entendê-las porque ele não é um ser espiritual. Ele é um ser carnal, natural. Então tudo que a palavra de Deus fale, algumas coisas vão lhe agradar, outras coisas vão soar como produto ou objeto de ira a Deus. Deixa eu ver aqui, 51 minutos, tá bom. Ou objeto de ira a Deus. Por quê? Por exemplo, ao pecador, até alguns crentes isso acontece também, mas é mais fácil dele aceitar a soberania de Deus. Mas ao pecador natural,
quando Deus se mostra como um ser extremamente soberano e santo, para o pecador natural, aquilo não é bom para ele. Por quê? Porque ele entende que Deus, sendo assim, tão santo, tão justo, tão correto, não condiz com a natureza errada dele, com a natureza pecaminosa dele. Porque o que ele quer é viver nos seus momentos de pecados. É impossível que o ser humano natural compreenda isso de Deus, mas o ser espiritual, ele compreende essas coisas. Por isso, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, versículo 15, ele fala no versículo 14 que o ser natural não compreende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Tudo isso é loucura para ele. Mas o ser espiritual, o homem natural, falei, né, no versículo 14, acho que foi. Eu me empolguei aqui um pouco, mas é o ser natural que não compreende, é o ser carnal. Mas o ser espiritual, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois ele tem a mente de Cristo, é o que Paulo vai dizer no versículo 6. Quando nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, lembre-se do que eu falei agora há pouco. A regeneração, ela é uma mudança, ela é algo que afeta o intelecto do ser humano, levando a pessoa agora a ter a mente de Cristo, algo que é compatível com a palavra de Deus, algo que lhe seja prazeroso. Ela afeta a vontade do ser humano, porque o ser humano agora ele vai sentir vontade pelas coisas de Deus, embora que ele seja um pecador e ainda sinta vontade pelas coisas, por algumas coisas do mundo ou da sua natureza pecaminosa, e ele tem novas emoções também. Então, irmãos, voltando aqui à questão, a vocação externa, ela nada pode fazer se o Espírito Santo não estiver trabalhando na vida daquela pessoa. Por mais que a gente pregue, se a vocação externa, somos nós pregando, chamando as pessoas à conversão, ao arrependimento, por mais que a gente pregue e fale eloquentemente ou muito bem da palavra de Deus, ou muito explicado, muito claro a palavra de Deus, irmãos, tudo isso vai ser uma loucura para o ser natural, porque por mais que ele diga assim, olha, eu entendo que Jesus é bom, que ele pode todas as coisas, mas eu ainda não quero isso para a minha vida. Por que ela não quer? Porque que isso é loucura para a vida dela. Então por isso que a palavra de Deus está dizendo, essas pessoas assim, elas não entendem o Evangelho, elas não compreendem a palavra de Deus. Por isso que quando a gente se converte, e a nossa vontade, intelectos e as nossas emoções são também renovadas, e a gente recebe uma nova disposição para buscar a Deus, irmãos, tudo isso que a palavra de Deus diz para nós, ela começa a fazer sentido, ela começa a ser prazerosa, ela bate em nós, ela bate com a nossa natureza corrupta que ainda nós temos, pecaminosa, ela entra em choque, mas a gente, por causa daquilo que o Espírito fez em nossa vida, a gente agora tem prazer nas coisas de Deus, tem vontade de buscar a Deus, né? Então, o Senhor Jesus vai dizer assim também, lá no capítulo 8 de João, versículo 43, depois de uma longa discussão que começa no capítulo 7, o Senhor Jesus vai dizer assim, com respeito àqueles que aparentemente tinham crido nele. E ali é uma discussão entre eles, e aí no versículo 43 o Senhor Jesus diz, por que não compreendeis a minha linguagem? Qual é a razão por que vocês não compreendem aquilo que eu falo, aquilo que eu estou dizendo? E o Senhor Jesus mesmo responde, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, é porque sois incapazes de compreender a minha palavra. Jesus está dizendo, é impossível que o ser humano morto em seus delitos e pecados compreenda a palavra de Deus como ela tem de ser compreendida. Jesus falou muitas coisas a muitas pessoas, mas mesmo assim, irmãos, ali estavam pessoas que por mais que houvesse aquelas maravilhosas palavras e ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, em outras ocasiões, no templo, e Jesus aqui no capítulo 8 estava pregando no templo,
tinha saído de madrugada para ir pregar no templo, as pessoas estavam ali, era a festa dos tabernáculos, então entenda-se que as pessoas estavam no templo durante essa festa, né? Ou tem outros nomes para essa festa aí também. E ali estava o Senhor Jesus ensinando e as pessoas ficavam se perguntando assim, não é ele o Cristo? Outros diziam assim, não, ele é um charlatão. E outros diziam assim, olha, ninguém pode falar desse jeito se Deus não estiver falando por ele. Ora, nos parece que esse homem aí é o verdadeiro Messias, o Cristo. E aí, meus irmãos, depois Jesus começa a falar algumas coisas sobre escravidão do pecado. Aí começa a surgir uma discussão e eles começam a dizer, nós somos filhos de Abraão. E nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos da descendência escrava, que é da escrava Agar. Nós somos da descendência do filho da promessa, de Isaac, da liberdade. E Jesus vai dizer assim, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as coisas do vosso pai Abraão. Mas porque vocês não são, vocês não compreendem a minha linguagem, a minha palavra. Porque vocês não são nova criatura, é que vocês não entendem o que eu estou falando. Então Jesus ele falou isso em outras ocasiões. Ele disse, olha, em João capítulo 5, versículo 39, Jesus também vai dizer assim, em outra discussão também. Tem gente que acha que Jesus não discutia, né? Mas se você olhar lá no capítulo 7, meus irmãos, parece que Jesus deu uma palavra dura assim aos seus irmãos de sangue. Porque eles não criam que Jesus era o que ele era, né? Então Jesus chegou forte neles. Mas enfim, voltando aqui para o texto. Jesus vai explicando a sua missão para aquelas pessoas ali. Jesus já dizia assim, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as Escrituras. Ele está dizendo assim, vocês examinam as Escrituras e vocês julgam que pelas Escrituras tem a vida eterna e são elas que testificam de mim. Aí Jesus vai dizer, por mais que vocês examinem a Bíblia e saibam muitas coisas delas, vocês não querem vir a mim para ter vida. E ele vai dizer no versículo lá em João 6:44, Jesus vai dizer assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Lá no versículo 65, depois de toda aquela confusão, Jesus vai dizer, por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, ele vai também ensinar no versículo 37, todo aquele que esse vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus está dizendo assim, eu não posso perder nenhuma ovelha, essa é a vontade do meu Pai, por mais que elas morram nessa vida, a garantia de que elas pertencem a mim e eu devolverei ao Pai é que eu vou ressuscitá-las no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ele vai dizer também assim, é por causa disso que eu digo a vocês, vocês não creem na minha palavra. E vocês não creem, ele vai dizer lá no capítulo 10, brigando com os judeus, e com os fariseus e outras pessoas. Ele vai dizer assim, mas vós, versículo 26, vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Vocês não podem entender, porque vocês não são minhas ovelhas, e vocês são incapazes de compreender a palavra de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é que é impossível que o homem natural compreenda a palavra de Deus se o Espírito Santo não fizer uma obra poderosa e sobrenatural na vida dele, abrindo-lhe os ouvidos e os olhos para que ele possa entender e contemplar a vontade, a palavra de Deus.
que obra poderosa e sobrenatural é esta do Espírito Santo, que precisa acontecer na vida do pecador. Observe comigo agora, lá em João, capítulo 3, o que Jesus vai ensinar sobre isso. João capítulo 3, você já deve ter ouvido ou lido esse texto. Em João capítulo 3, Jesus ele vai ter uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Esse Nicodemos é um dos príncipes, um dos principais dos fariseus. Um dos principais dos fariseus. E ele, entenda-se que ele é um homem importante na sociedade. Possivelmente, vamos dizer assim, se ele fosse um homem dos nossos tempos e ele tivesse esse título, ele seria algum tipo de político no nosso meio influente. E as pessoas olhavam para Nicodemos como um homem da política. E um homem também, dentre os fariseus, talvez muito conhecedor da lei, porque Jesus vai dizer, se você conhecendo essas coisas, em verdade te digo que nós sabemos, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, ou seja, então aquele homem ele era um conhecedor da palavra de Deus também. Mas, por mais que ele fosse um homem político, aparentemente muito justo, poderia fazer muitas boas obras às pessoas, poderia ser um homem muito amado pelo povo, um homem conhecedor da lei. Mas olha o que Jesus diz aqui nesse texto. O texto diz que este de noite, esse Nicodemos, um dos principais dos judeus, este foi ter com Jesus à noite e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos, queridos irmãos, está dizendo é o seguinte, nós temos visto tudo aquilo que você tem feito, que o Senhor tem feito. E ele chama Jesus de Rabi e Mestre. São dois títulos importantes para alguém na sociedade judaica, né? Ele está dizendo assim, você é uma pessoa que não só fala, mas que faz. E nós sabemos disso. Irmãos, talvez Nicodemos, junto com aqueles fariseus, tenha visto muitos milagres de Jesus, tenha ouvido muitos sermões de Jesus, até que um dia ele foi ter com Jesus e ele disse, nós sabemos que você é um mestre vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer essas coisas que você faz se ele não é dado por Deus. E aí Jesus, ele interrompe Nicodemos. E Jesus diz assim, Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fica confuso. Como pode acontecer isso? Porque eu sou um homem velho. Então como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? E aí Jesus disse, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o Senhor Jesus, irmãos, vai dizer assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Bruna, abre lá para ela passar, senão ela vai caminhando aí. O que é nascido do Espírito é Espírito. Que obra sobrenatural e poderosa é essa do Espírito Santo que tem que acontecer na vida do pecador? O que tem que acontecer na vida do pecador é que o Espírito Santo precisa regenerar ele. Jesus está dizendo isso a Nicodemos. Jesus disse a ele, olha Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, ou seja, você não pode contemplar ou ter a vida do reino de Deus. Ou ele vai enfatizar isso ainda, quando diz o versículo 5, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Você não tem parte com Deus. E Jesus deixa isso tão claro para Nicodemos, tirando a dúvida dele, quando ele diz assim, Nicodemos, o que é nascido da carne, de parto natural, é carnal. Mas o que é nascido do Espírito, é espírito, é espiritual. É espiritual. Então observe como Nicodemos, ele se achega ao Senhor. Ele vem dizendo os títulos de Jesus,
E ele diz: mestre, nós vimos, nós escutamos teus sermões. E Jesus disse: olha, não é o bastante, não é o bastante. Por mais que você ouça, por mais que você veja, muitos dos judeus viram os milagres, as coisas que Jesus fizeram. E Jesus disse assim: por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. E por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Jesus está dizendo a Nicodemos: vocês são incapazes de ouvir a minha palavra porque vocês não nasceram de novo. Então, essa obra poderosa, surpreendente, sobrenatural do Espírito Santo, respondendo à pergunta, é a obra de regeneração. Ela acontece, como a gente viu agora há pouco, ela acontece sem que a gente perceba. Porque, como a gente também leu, o vento sopra onde quer. Jesus disse isso a Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas você só sabe que nasceu de novo, você só sabe que nasceu de novo quando começar a aparecer os frutos do novo nascimento. Isso é imperceptível aos nossos olhos. E Jesus disse assim: olha, o vento sopra onde quer. Você ouve a voz do vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Uma hora ele vem da esquerda, uma hora ele vem do norte, outra hora ele vem do sul, outra hora ele vem do oeste, do leste, e você fica confuso e fica sem saber de onde que ele realmente vem, para onde que realmente ele vai. E Jesus está dizendo assim: assim é a obra do Espírito de Deus. Ela é imperceptível, incompreensível para nós. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é nascido de uma obra sobrenatural. Nós não compreendemos. Nós não entendemos bem como que o Espírito de Deus faz isso. Mas isso significa que, sem perceber, o Espírito ele implanta na criatura, no pecador, o princípio de uma nova vida. Por isso é uma obra poderosa, sobrenatural, pois é obra do Espírito de Deus e ninguém pode fazer isso senão Ele. Isso fica mais evidente quando a gente sabe que o homem natural está morto em seus delitos e pecados. E agora, irmãos, vendo tudo isso, da questão da vocação externa, de nós pregarmos o Evangelho, e muitas vezes as pessoas não entenderem, e elas não entendem porque é um ser humano, um pecador natural, ou um ser natural, né? Surge uma questão aqui. Então, o que vem antes? O que vem antes da conversão do pecador? É a regeneração ou é a fé em Jesus? Os arminianos dizem que a fé vem antes da regeneração, porque a criatura tem que dar uma resposta a Deus para que Deus possa regenerá-la, né? Porém, a criatura precisa dar uma resposta satisfatória a Deus. E como que a criatura pode dar uma resposta satisfatória a Deus se ela está morta em seus delitos e pecados? Ou como ela poderá responder a Deus se ela mesma não quer a Deus? Então veja que isso é importante, porque na teologia arminiana fala-se de uma graça preveniente, que prepara a criatura para responder a Deus em fé salvífica, que, a meu ver, parece ser produto do próprio pecador e não um dom de Deus. Parece que é um dom de Deus no sentido de que a criatura ela já nasce com aquela capacidade de crer em Deus. Porém, a Escritura não fala disso. A Escritura diz que todos nós nascemos no pecado. Jó vai dizer: quem da imundície pode tirar alguma coisa pura com relação ao ser humano que nasce em pecado? Paulo vai dizer que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é como aquele herege que foi condenado como herege pela igreja no passado, dizia Pelágio, como Pelágio dizia que o ser humano ele nasce bom. Ou como, se eu não me engano foi Rousseau, disse que todo ser humano é bom, né? E que ele é salvo pela sua bondade. Ou como outras pessoas dizem que o ser humano será salvo pela política, pelo seu caráter,
né? Ou como o catolicismo prega que o ser humano será salvo pelas suas obras, por mais que tenha a graça de Deus, mas será salvo pelas suas obras, pelos seus atos de bondade. Então, como eu estava dizendo aqui, as coisas não é como Pelágio dizia, que o ser humano nasce bom. As coisas não são como Pelágio dizia, que o ser humano é bom e aí ele aprende a pecar e morre em seus delitos e pecados. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que todos nós nascemos debaixo da ira de Deus, da ira santa de Deus, e que todos nós nascemos na iniquidade, no pecado, e que nós não temos nenhum prazer em Deus. Então, ao meu entender, talvez algum irmão arminiano possa me corrigir nisso aí, se eu estiver errado, mas ao meu entender, a graça preveniente ela está trabalhando em alguém que já tem o dom da fé e que tem a capacidade de crer em Deus naturalmente. O que precisa é que o evangelho seja pregado, a sua consciência seja trabalhada, para que ele caia em si dos seus pecados e então ele possa, pelo seu livre-arbítrio, responder a Deus satisfatoriamente. Porém, irmãos, se isso é possível, nós precisamos entender outras coisas que a palavra de Deus diz também, com relação ao homem, ao ser natural. Porque Romanos capítulo 3 vai dizer, lembrando pessoal, eu estou falando assim um pouco rápido, mas essa live vai ficar gravada aqui no Facebook. Então se os irmãos depois quiserem voltar para poder estudar tudo que eu estou falando aqui aos irmãos, ensinando, então a live vai estar gravada e você pode pacientemente voltar a estudar ou chamar outras pessoas para estudar com você também sobre esse assunto. Nós estamos estudando, lembre-se, sobre a perseverança dos santos. Mas antes que a gente entenda por que nós não perdemos nossa salvação uma vez que Deus nos salva, é preciso entender algumas coisas, né, antes da gente chegar na doutrina que a gente quer aprender. E isso só acontecerá daqui a 2 sábados. Então, Romanos capítulo 3, voltando aqui ao raciocínio, de que todo ser humano nasce morto em seus delitos e pecados. Né? Romanos capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim, versículo 10. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que a palavra de Deus está dizendo é que não há quem queira Deus. E no versículo 18, Paulo vai dizer, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E a questão do temor aqui é tanto respeito a Deus por uma vida com Deus, ou querer uma vida com Deus, e tanto o temor que leva a pessoa, um temor santo, perceptível sobre a ira de Deus. Então Paulo está dizendo assim, todo pecador, ele nasce assim, ele não quer Deus, ele está em seus pecados, a sua natureza é pecaminosa somente. Né? Por mais que a gente pregue o evangelho, ele sempre vai dizer assim, eu aceito isso, eu falei isso agora há pouco, eu aceito isso, isso é bom para a minha vida, mas toda vida ele vai tratar esse bom para a sua vida como sendo algo simplesmente assim, isso me faz uma pessoa melhor. E a obra de Deus não é para nos fazer uma pessoa melhor, é para nos fazer uma pessoa semelhante a Cristo. Não é uma pessoa melhor, não é um padrão de pessoa melhor, é um padrão de santidade, é um padrão que está voltado ou posicionado ou fixado na pessoa de Jesus. Não é uma coisa simplesmente assim, eu tenho que ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor para ganhar o reino dos céus. É uma questão de que Deus, uma vez que nos regenera, Ele nos transforma em uma nova criatura, uma criatura agora que é um cidadão dos céus. Uma criatura agora que está sendo levada cativa à mente de Cristo. Uma criatura que está agora sendo conformada à imagem de Jesus. Então, os arminianos dizem que o que vem primeiro é a fé para poder ser regenerado. Mas, irmãos, a palavra de Deus ensina que todo ser humano não quer nada com Deus, não tem prazer em Deus, porque o seu prazer está no mundo. Eu vou já voltar a esse assunto e falar
como a palavra de Deus desenvolve esse tipo de coisa, como a palavra de Deus ensina sobre isso. Então todo ser humano está morto em seus delitos e pecados, ele não tem prazer ou temor a Deus. Então isso nos leva a entender que é necessário que, por mais que a gente pregue o Evangelho, é necessário que o Espírito Santo ele faça uma obra sobrenatural na vida do pecador. Entenda, o que eu estou dizendo é a mesma coisa que Jesus explicou a Nicodemos. Jesus disse: Nicodemos, não adianta você entender, ver os meus sermões, ter ouvido a palavra de Deus, saber muitas coisas da palavra de Deus. Tu és mestre em Israel, não compreendes isso. É necessário que você nasça de novo, para que você possa compreender perfeitamente, de forma santa, de forma justa e de forma espiritual. Jesus está dizendo: Nicodemos, você é só carnal. Por isso que você e toda a trupe dos fariseus e aqueles judeus não compreendem a minha linguagem. Não compreendem porque são incapazes de compreender. E porque são incapazes de compreender? Porque vocês não nasceram de novo. Irmãos, por isso nós devemos entender que é fundamental que o Espírito de Deus ele nos regenere, para que a gente possa então dar uma resposta a Deus. O que vem antes é a regeneração ou a fé? Nós respondemos que o que vem antes, de acordo com o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 3, o que deve vir antes é a regeneração. E depois de regenerado, o ser humano, como a gente falou no início, tem um novo intelecto, ele passa a compreender as coisas de Deus, porque ele tem uma nova vontade, porque ele passa a sentir vontade pelas coisas de Deus. E agora, não só intelecto, vontade, mas ele agora tem uma emoção renovada, ele tem prazer em Deus, ele tem vontade, prazer, alegria, e ele diz assim: olha, eu vou para a igreja, eu estou em casa, eu abro a Bíblia, tudo começa a fazer sentido na minha vida, tudo começa a ser prazeroso, tudo começa a me dar uma paz dentro de mim. E eu entendo isso, que agora eu sei que de fato Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos, nós não temos essa capacidade de nos achegar a Deus por nossas próprias forças. A palavra de Deus diz isso. Paulo está dizendo isso, explicando claramente. Em Romanos capítulo 3, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, um bem para a sua salvação. Todos nós somos incapazes de fazer essas coisas naturalmente. É necessário que o Espírito de Deus ele haja na nossa vida, ele nos regenere, ele nos faça uma nova criatura. Porque se a gente não for uma nova criatura, irmãos, como diz o texto, e a gente citou, eu tenho que voltar nesses textos para que a gente possa ir compreendendo claramente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente e ele é carnal. Então, a salvação, irmãos, ela não é adquirida por nós, no sentido de que foi por nossa vontade, porque nós não queremos a Deus. Tudo é loucura diante do ser natural, do ser que não é regenerado. Então ele não quer, ele ouve o Evangelho, muitas vezes ele para ouvir o pregador, mas se o Espírito de Deus não for lá e regenerar, ele vai só ser um ser moralmente, abre duas aspas aí, um ser moralmente bom e não um ser espiritual. Por isso, a palavra de Deus diz assim, que a salvação não pode ser por obras, ou porque nós escolhemos. Paulo vai dizer em Tito 3, versículo 5, que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o que vem antes da fé é a regeneração. E o que vem a ser isso?
que o ser humano está morto em seus delitos e pecados, como Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Isso significa, irmãos, não que o ser humano ele esteja morto fisicamente, ou que o seu espírito está morto. Isso significa que não há comunhão, não há amizade entre ele e Deus. Podemos provar isso. Não há comunhão entre ele e Deus. Paulo, em Romanos capítulo 5, observe o que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai dizer assim, versículo 10, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, Paulo está dizendo assim, nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos amigos de Deus. E ele está dizendo assim, toda pessoa que não nasceu de novo, ela é inimiga de Deus. Ela não tem amizade com Deus. Mas quando o Espírito Santo vem, faz a obra de regeneração na vida do pecador, da criatura, então Paulo diz assim, porque se nós, no passado, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos por Ele, pela sua vida. Então observe, irmãos, Colossenses, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 13, também vai dizer assim para nós. Colossenses 2, versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. O ser humano pecador, que não nasceu de novo, ele está em dívida para com Deus, que era contra nós e constava de ordenanças e era prejudicial, ele removeu isso inteiramente na cruz. Mas, Colossenses capítulo 1, deixa eu encontrar. Versículo 21, falando sobre a obra de Cristo, Paulo vai dizer assim, Colossenses capítulo 1, versículo 21, e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Esses textos, irmãos, estão mostrando que o ser humano, o ser natural, ele é inimigo de Deus, ele não tem comunhão com Deus. Ele não é amigo de Deus, ele não tem prazer nas coisas de Deus. Isso aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus. No capítulo 2 de Gênesis, nós vemos que Deus diz assim, no versículo 16 e 17, a Adão e Eva, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer, porque se vocês comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. No capítulo 3 a gente vê que Eva é enganada pela serpente e ela come daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela dá para o seu marido come, os olhos de ambos, ou seja, eles têm uma percepção agora diferente das coisas e Deus entra na história. E quando Deus entra na história, Deus diz assim, vocês comeram do fruto que eu disse que vocês não poderiam comer? E eles ficam acusando um ao outro. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente. E a serpente, obviamente, não tinha quem culpar. Culpou eles, né? Eu acho que a serpente ficou rindo da cara deles, dizendo, era tudo que eu queria que eles fizessem. Mas, a Bíblia diz que Deus criou o ser humano com comunhão perfeita e plena com Deus. Você vê isso claramente em Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 31. Você vê isso também em Eclesiastes 7, 29, quando diz que Deus criou o homem reto. Mas por causa do pecado, o ser humano ele perdeu a amizade com Deus, ou a comunhão com Deus. E a prova disso, de que Deus está irado com o ser humano, e Deus precisou providenciar. Deus já havia essa fundação, não estou usando a linguagem precisou, porque eu estou falando como sendo no tempo. Deus ele precisou trazer um Salvador para o ser humano. A compreensão disso é quando a gente olha em Gênesis 3, 22 e 24, que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso.
e eles não podem mais ter acesso à árvore da vida, porque era aquilo que mantinha eles também. Então, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que porque o ser humano está morto em seus delitos e pecados, ele não tem prazer em Deus, ele não quer Deus, ele está morto, a comunhão entre ele e Deus está morta, ele é inimigo de Deus, ele quer as coisas do mundo, mas ele não quer Deus. Ele quer tudo na sua vida, mas ele não quer Deus, ele quer o mundo. Portanto, não cremos que o ser humano morto em delitos e pecados, que não tem vontade para Deus, porque a sua vontade, o seu intelecto, vontade e emoções estão escravizadas ao pecado, nós entendemos que esse ser humano, ele não consegue se voltar para Deus por suas próprias forças. Ele consegue sim ter um senso da divindade de Deus, ter um senso de que existe Deus, mas ele não consegue se voltar para Deus porque o seu prazer está em outras coisas. Sua vontade está escravizada ao pecado, ao diabo e ao mundo. Se você quer ver isso claramente, olhe Efésios capítulo 2, versículo 2 a 3. E olhe 1 João 3, do versículo 7 ao 10. Então, como Nicodemos, por mais que uma pessoa ouça o Evangelho e aceite algumas verdades dele e veja milagres de Deus, tem igrejas que estão por aí cheias disso, gente vendo milagre, vendo isso e vendo aquilo outro, mas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, elas não têm prazer em Deus, elas querem, o ser humano natural, ele quer tudo de Deus, menos comunhão com Deus. Assim como Nicodemos, nós, por nossas próprias forças, quando a gente estava morto em nossos delitos e pecados, nós não conseguíamos voltar para Deus pelas nossas próprias forças. Foi preciso que o Espírito Santo viesse e fizesse algo na nossa vida. Então, como que a gente consegue, irmãos, dar uma resposta satisfatória a Deus de fé? O pecador, a criatura, para que o pecador, a criatura, possa dar uma resposta a Deus satisfatória, agradável a Deus, é necessário, como acabei de falar, que ela nasça de novo, seja regenerada, ou seja, que ela receba vida espiritual diante de Deus. Sem isso, irmãos, é impossível ela poder dar uma resposta a Deus. É impossível ela ter uma fé satisfatória, uma fé que se agarra em Cristo Jesus como seu único, soberano e suficiente Salvador. Ela pode até dizer que crê em Jesus, mas ela nunca se agarra a Jesus como seu único, suficiente, soberano, todo-poderoso, e que ela, sem essa regeneração, ela jamais compreenderá a Deus como Deus tem que ser compreendido. Então, isso está além da nossa compreensão, que quando o Espírito Santo faz isso, ele está dando uma vida real a nós, ou ressuscitando a criatura espiritualmente, como Paulo vai dizer, que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Tudo isso Paulo está dizendo, não é por obras, não é porque o ser humano quis, porque não há quem busque, não há quem entenda a Deus. Paulo está dizendo assim, tudo isso é pela graça de Deus. Paulo está dizendo, como Jesus disse a Nicodemos, é necessário que nasça de novo. Agora, uma vez que a pessoa nasce de novo, aí ela começa a ter prazer nas coisas de Deus de imediato. Então isso, irmãos, após a criatura ser regenerada, ela é capacitada para responder a Deus espiritualmente. Mas ela precisa ser regenerada. Aqui é que entra a questão da vocação eficaz. Até agora eu falei mais sobre a vocação externa, que é o simples fato de alguém pregar o Evangelho e de outra pessoa ouvir essa palavra. Então a pessoa prega, tem um ouvinte, ele aceita algumas coisas, mas ele não aceita a vontade de Deus na vida dela, como Deus quer que ela ande, como Deus quer que ela seja, porque ela não está sendo conformada à imagem de Cristo ainda. Então é necessário que Deus venha, regenere o pecador, e então, aí é que entra a vocação interna ou eficaz, que é diferente da externa, que é só o pregador humano pregando. Na vocação interna,
há uma mistura entre aquilo que o pastor ou outra pessoa está pregando, qualquer pessoa possa estar pregando, há uma mistura entre a pregação do pregador humano com a pregação do Espírito que prega internamente. Nós falamos aos ouvidos externos, porém só o Espírito fala em nosso interior. Então, irmãos, a questão aqui toda é que o Espírito Santo ele precisa falar aos nossos corações. E para que a gente possa entender isso, né? Entender isso, que enquanto a criatura só ouve as coisas de Deus de forma natural e intelectual, ela não sente prazer em Deus, né? Porque nesse estado a criatura não quer nada com Deus, é necessário que ela nasça de novo. Eu queria só então voltar um pouquinho sobre essa questão de que o ser humano, para ficar bem mais claro, eu disse que esse estudo não seria tão rápido, ele poderia demorar. E esse estudo ele é especial para o meu irmão Felipe, né? Ele pediu para fazer essa live. E eu estou explicando aqui, irmãos, e eu estou querendo ser o mais claro possível na mensagem, no estudo. Então, como nem eu nem ele está com pressa, né? E talvez os irmãos não estejam, então eu quero explicar aqui o que a palavra de Deus, ela diz a respeito desse ser natural. Por que ele não sente prazer nas coisas de Deus? E Paulo vai dizer assim, em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 3. Paulo vai dizer, Efésios 2, versículo 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, irmãos, ele está ligando isso ao que ele diz aos romanos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há prazer em Deus no ser humano natural. Observe as afirmações reveladas, relacionadas ao passado do crente. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer assim, no passado, todo crente vivia segundo o curso deste mundo, ou seja, ele era uma criatura estritamente mundana. João vai dizer assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas a pessoa que está no mundo, ela quer tudo isso. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, também vai dizer, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade, a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está exortando a igreja, dizendo assim, se você diz que é crente, mas tem uma amizade com o mundo, saiba disso, você não é amigo de Deus, você é amigo do mundo. É impossível que Deus seja amigo do mundo. Né? Segunda coisa, Paulo vai dizer que no passado, além de nós sermos mundanos, todo crente vivia segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, a criatura era influenciada pelo poder do diabo, que agia na vida dela, levando ela a sentir prazer nas coisas carnais, nas coisas do mundo, na soberba da vida, e ser amigo do mundo e ter prazer com o mundo. Né? Por isso Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 17, exortando a igreja, portanto, não sejam como vocês eram no passado, com a mente... É melhor eu ler, né, irmãos? Efésios capítulo 4, versículo 17. Fazia assim, isto porém digo, e no Senhor testifico,
que não mais andeis, como também andam os gentios. Os gentios andam assim, é isso que Paulo está dizendo, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Lá no capítulo 5, Paulo vai dizer que os mundanos, eles vivem em toda sorte de impureza, cobiça. E Paulo diz assim, olha, não se nomeie isso entre vocês. Não tem uma vida assim, porque Deus chamou vocês. Pedro vai dizer que Deus nos resgatou de um fútil procedimento. Ou seja, Deus nos tirou, Deus nos regenerou e nos chamou com santa vocação. A gente vivia segundo o curso desse mundo, inclinado às coisas do mal, às coisas do diabo, e o diabo tinha uma influência. A gente vivia segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Ele é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Terceiro lugar, no passado, vai dizer aí Paulo, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, é o que ele diz no capítulo 4, versículo 27, que eu acabei de ler. No passado, nós não tínhamos prazer em Deus, mas nós tínhamos prazer pleno, maravilhoso no mundo. Maravilhoso aos nossos olhos, obviamente. E por último, nós éramos por natureza filhos da ira, e também como ele diz mais adiante, nós éramos filhos da desobediência e por natureza filhos da ira. Nós estávamos sem Deus no mundo. O que Paulo está mostrando é que no passado, quando o crente estava morto em seus delitos e pecados, ele não queria nada com Deus. Assim era a nossa vida. Por mais que a gente dissesse que amava a Deus, que Deus está comigo, que Deus é tudo na minha vida, Deus não era nada para nós. Porque nós não tínhamos prazer em Deus, nós não queríamos a Deus. Nosso passado diz assim para nós, tudo que você queria eram as coisas de Deus, mas não a Deus. Deus não, comunhão com Deus não. A nossa comunhão estava no mundo, nas coisas do diabo, nas coisas do mundo, em nossos pecados, mas não estava com Deus. Por isso, irmãos, por isso Paulo vai dizer no versículo 1 que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. A pregação, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e pela pregação de Cristo. Não é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17? Juntando as duas coisas, Paulo está dizendo assim, um dia nós ouvimos o Evangelho, e por mais que a gente ouvisse, e a gente não quisesse aceitar, o Espírito de Deus, ele começou a trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Mas ele precisava, além disso, nos dar um novo coração, para que a gente pudesse compreender perfeitamente a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, e podermos dar uma resposta satisfatória a Deus. Quanto a essa resposta satisfatória, eu vou explicar na próxima aula, no próximo sábado, que é sobre a fé, que é um dom de Deus, e a conversão. Hoje eu vou dar umas pinceladas sobre isso aqui. Então aqui entra, irmãos, a questão de que o ser humano, um dia nós ouvimos o Evangelho, um dia nós éramos um ser natural, um homem natural, mas um dia, depois de tantas vezes ouvir o Evangelho, se foi só uma vez, o Espírito de Deus, ele veio. E por mais que a gente estivesse entendendo aquela palavra ali de forma natural, carnal, e a gente não entendesse perfeitamente, e a gente não quisesse se entregar a Cristo, o que é que o Espírito então fez? Ele nos deu vida, estando nós mortos. Ele fez aquilo que Jesus diz a Nicodemos. Ele fez com que a pessoa nascesse de novo. Ele fez aquilo que Paulo diz em Tito 3,5. Ele regenerou e renovou a alma para que ela pudesse compreender as coisas de Deus. Então, meus irmãos, quando a vocação eficaz vem logo após a regeneração. A criatura ela é vivificada para que ela possa dar uma resposta a Deus. Primeiro, a pessoa ouve o Evangelho, ela não consegue aceitar a Cristo, ou
se entregar a Cristo, então o Espírito Santo ele age na vida daquela pessoa, ele regenera aquela pessoa, a gente não sabe como que ele faz isso, mas ele vem, ele faz a obra de regeneração na vida do pecador. O pecador, então, ele agora recebe um novo intelecto para responder a Deus satisfatoriamente. Jesus vai dizer assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, quando a verdade nos liberta, irmãos, é aquilo que entra, que Jeremias diz que nós recebemos uma nova mentalidade. As leis de Deus são impressas em nosso coração, como Ezequiel também vai dizer. Agora, irmãos, nossa vontade ela é inclinada para Deus, porque ela é libertada do poder escravizador do pecado que impedia que a gente tivesse vontade de ir a Cristo para sermos salvos, que impedia da gente agarrar a Cristo e nunca mais soltar. Então, nossa mente é transformada, nossa vontade é transformada ou libertada, e nossas emoções, irmãos, são agora libertadas do poder do pecado, daquele poder escravizador. Elas são agora emoções santas, e a gente, como disse lá no início, a gente muitas vezes agora vai dizer assim, Senhor, louvado seja o Senhor por aquilo que o Senhor fez na minha vida, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estão ao meu derredor. Eu vejo o que o Senhor faz por mim, eu glorifico ao Senhor com todo o meu coração. Então, quando o Espírito Santo regenera, então é que a criatura ela é capacitada a responder a Deus. E aí, irmãos, entra o que a gente chama de vocação eficaz ou vocação interna. É quando o Espírito ele regenera e ele fala ao interior do ser humano que foi regenerado ou vivificado. E esse ser humano que é vivificado após a regeneração, que o Espírito Santo trabalha na vida, agora que o Espírito Santo trabalha na vida dele de forma persuasiva e poderosa na consciência dele, levando ele a entender a obra de Cristo na cruz e o amor de Deus por ele. Então esse ser humano começa a entender que a palavra de Deus faz sentido para ele agora. E essa pregação ela é irresistível para ele, porque ele está liberto. E uma vez que ele é liberto do poder do pecado, do senhorio do pecado, a sua mente está liberta, a sua vontade está liberta, as suas emoções estão libertas. Então, irmãos, acontece que a pregação ela se torna irresistível para ele. Isso acontece de duas formas. Primeiro, o pregador humano está expondo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E segundo, quando o pregador está expondo, aí nesse momento o Espírito ele está trabalhando em conexão com o pregador. Ele está usando o pregador para falar de forma íntima ao coração daquela pessoa. Porque agora ela pode ouvir e ela pode contemplar a lei de Deus de forma livre, porque ela foi libertada. Ela tem agora a sua vontade não mais cativa ao pecado, no sentido dela ser uma escrava, dela ser, como é que eu digo, dela ser uma escrava totalmente do pecado, mas que ela ainda seja um pecador, né? Então ela pode ouvir a palavra de Deus, e quando o Espírito está trabalhando, ele trabalha de tal forma que ele vem convencendo a criatura. Aí a gente, meus irmãos, entende o seguinte, que a palavra, ela aqui é o meio pelo qual Deus chama as suas ovelhas. Jesus disse, tenho ovelhas, a mim convém conduzi-las, e um dia haverá um só rebanho e um só pastor, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse antes, olha, todo aquele que o Pai me deu, esse vem a mim, porque foi o Pai que me deu. Ele disse, se o Pai não o trouxer, ninguém pode vir a mim, mas o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse também, irmãos, que as ovelhas dele ouvem a sua voz e elas atendem ao seu chamado, mas as ovelhas dele estão mortas, muitas delas estavam ou muitas delas ainda estão mortas em seus delitos e pecados. Foi necessário que o Espírito Santo
ele fosse lá, regenerasse. Ele um dia veio na nossa vida, vamos falar assim, ele veio na nossa vida, ele nos regenerou. E o Espírito, por meio da palavra de Deus, que é poderosa, que é o poder de Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus para a nossa salvação, o Espírito veio e ele começou a falar internamente ao nosso coração. E ele nos chamou. E por isso que a palavra de Deus vai dizer assim, o autor de Hebreus vai dizer, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A pregação é o meio pelo qual Deus chama os eleitos, ou as ovelhas de Cristo, mas para que a criatura compreenda e a criatura possa se voltar para Deus, ela precisa, irmãos, ser regenerada, nascer de novo. Tiago vai dizer que, pois, segundo o seu querer, segundo a vontade de Deus. E é interessante porque no original, esse querer significa a mesma coisa que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. É segundo o propósito, o querer daquele que faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade. Tiago diz, pois segundo o seu querer, o seu beneplácito, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E também Pedro diz, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tiago enfatiza que uma pessoa é salva pela palavra que gera vida. E Pedro diz que uma pessoa é salva porque foi regenerada mediante a palavra de Deus. Então há uma conexão aqui entre a obra poderosa e sobrenatural do Espírito Santo e a pregação. Porque o Espírito regenera, é preciso que ele regenere, mas o Espírito fala internamente por meio da palavra. E essa palavra, ela gera em nós vida com Deus. O Espírito Santo já tinha gerado essa vida espiritual. Agora, a palavra de Deus, ela faz com que a gente entenda Deus, se volte para Deus e tenha comunhão com Deus, abraçando assim a Cristo Jesus. Paulo vai dizer, pois não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em todos esses versículos, irmãos, encontramos a afirmação que é por meio da palavra de Deus que Deus gera vida. É preciso que o pecador ouça o Evangelho. A palavra é o meio, o instrumento que Deus usa poderosamente para trazer o pecador à comunhão consigo. Como a gente leu, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós observamos isso melhor, e já está perto da gente terminar. Nós observamos isso melhor em Atos 16, versículo 13 e 14. Vai dizer assim, no sábado, saímos da cidade e fomos para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas de Paulo. É interessante porque depois Lídia, ela é batizada, né? E ela pede para que toda a sua casa seja batizada. O versículo 14 diz que Deus abriu o coração de Lídia, o entendimento de Lídia, para que ela pudesse então compreender a palavra de Deus. Significando, irmãos, nos levando a compreender que Lídia, ainda por mais que fosse temente, ou seja, ligada a coisas do judaísmo, ou simpatizante do judaísmo, Lídia, ela ainda não tinha se convertido de fato a Cristo. Então Paulo estava pregando ali, ela ouviu a mensagem, e quando ela ouviu essa mensagem, o Espírito, pegando todos os textos que a gente viu até agora, o Espírito vem, o Espírito regenera, e então Lídia, ela passa a entender a palavra de Deus, e ela se converte, e ela se volta para Deus prazerosamente.
se você ver, o texto vai mostrar que essa mulher, quando se converteu, ela começou a sentir um prazer forte por Deus, né? Tamanho que ela vai dizer assim, isso se... versículo 14, versículo 15, né? Depois de ser batizada, ela e todos da sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. Isso nos constrangeu a isso. Ou seja, Lídia entendeu a mensagem de Deus, porque foi nascida do alto. E ela se converteu a Cristo. E ela começou a sentir emoções santas, prazeres em Deus, santos e corretos. E não agora só, ela não era só uma pessoa natural, mas era uma pessoa espiritual agora. Então, meus irmãos, entendendo isso, nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele usa a palavra e ele gera vida no pecador através dela. Isso soa como sobrenatural, porque não há uma linguagem tão própria, né, para isso, senão que o poder da palavra é o próprio poder do Espírito de Deus, que não só dá vida ao pecador morto em delitos e pecados, mas depois de vivificá-lo e libertá-lo do senhorio do pecado e do diabo, o Espírito Santo convence, ele instrui e ele chama eficazmente o pecador à conversão. Então a palavra de Deus, é por isso que a palavra de Deus é o poder para a salvação, porque é por meio dela que o Espírito Santo sopra vida em nossas vidas. A lógica de tudo isso é o seguinte: a criatura sem Cristo está morta em seus delitos e pecados. Segundo, é necessário que o Evangelho seja pregado para ela, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Terceiro, a criatura não pode entender as coisas do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente. E a criatura é natural, está morta em seus delitos e pecados. Quarto, para que a criatura possa compreender a Deus e lhe dar uma resposta satisfatória, é necessário que ela nasça de novo. É a mesma coisa que Jesus disse a Nicodemos, ou seja, que ela seja regenerada. E por último, quando o Espírito Santo regenera o pecador, então ele é liberto do poder dominador do pecado. Colossenses 2,13 diz isso, nos ensina isso. Então, a criatura passa a compreender a linguagem de Cristo, que a chama através da palavra pregada, unida ao poder do Espírito Santo, que dá vida ao pecador. É nesse momento, irmãos, que o pecador, ele, liberto do poder dominador do pecado e tendo sido convencido dos seus atos de injustiça para com Deus, ele se volta para Deus e lhe dá uma resposta satisfatória de fé. É só assim, irmãos, que o pecador é salvo, liberto do senhorio do pecado, do senhorio do pecado, do diabo e do mundo. Deus tem que regenerar o ser humano para que ele possa ter um encontro com Cristo Jesus. Sem a regeneração, irmãos, a gente ouve, a gente vê as coisas de Deus e a gente até compreende algumas coisas e aceita algumas coisas da palavra de Deus de forma natural, como o homem natural que é o pecador perdido, mas ele não compreende de forma espiritual, porque no fim das contas tudo isso é loucura para ele. O Espírito Santo precisa regenerar o pecador para que ele possa então compreender a Cristo, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo é, a obra de Cristo na cruz. E uma vez que ele é regenerado, o Espírito Santo então ele fala internamente ao coração do pecador por meio da palavra de Deus. É a palavra quem gera vida, é a palavra quem convence e instrui, é a palavra quem vai dizer assim: o pecador, arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. E uma vez que o pecador é regenerado, ele é uma nova criatura. Então ele, como a gente disse no início, só para a gente voltar o pensamento aqui e nós partirmos para o fim desse estudo. Então, irmãos, o pecador regenerado, liberto, ele tem a sua mente libertada, ele tem a sua vontade libertada e ele tem as suas emoções ou sentimentos libertados. E aí
na hora que o Espírito ele faz o chamado ao pecador. Então o pecador diz assim, olha, isso é muito claro para mim. Então o Espírito ele age de forma poderosa, de forma que o pecador agora ele pode entender a palavra de Deus. Mas antes era como Paulo disse, ele não entende, ele não busca a Deus, ele não tem prazer em Deus. Mas agora vivificado pelo poder do Espírito, que atua pela palavra, agora vivificado, ele pode dizer assim para Deus, Senhor, eu quero, eu creio, eu te amo, a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence ao Senhor. Então dessa forma, irmãos, vivificado, regenerado, é que o pecador ele se volta para Deus e dá uma resposta de fé satisfatória ao Senhor. Só assim é que o pecador pode dizer, Senhor, eu te quero e eu aceito toda a tua palavra na minha vida. E é por isso que eu estou entregando a minha vida ao Senhor. A gente precisa ser regenerado para poder entender as coisas do Espírito e para poder dar uma resposta satisfatória a Deus. Agora, irmãos, a compreensão desse ponto é importante, porque no último estudo nós veremos sobre toda a questão da perseverança dos santos. Né? Aí, nós temos mais um estudo pela frente, que agora vai entrar sobre essa questão da fé que é satisfatória para a salvação do homem, satisfatória diante de Deus. A fé que é um dom de Deus, né? A fé que é um dom de Deus. Então é importante que a gente entenda primeiro esse estudo e o próximo estudo sobre a fé e a conversão, para que a gente, enfim, entenda que nossa salvação, é o que eu quero terminar dizendo nesse estudo, nossa salvação não depende de nós, não está em nosso querer, não está em nosso realizar, não está em nossas forças, até porque nenhum ser humano quer Deus, a não ser que você passe por cima da palavra de Deus e diga assim, mas ele quer Deus sim, porque ele tem livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus está dizendo claramente, não há quem busque, não há quem entenda. É preciso que o Espírito ele regenere. E aí a pessoa passa a buscar, passa a entender e passa a buscar a Deus. Né? Então, por isso mesmo que Deus ele regenera o ser humano, é que os santos perseveram. E a gente vai entender isso no último estudo. Por ora, o que eu tenho a dizer, essa é uma obra de Deus. E eu quero exortar os irmãos a fazer duas coisas. Em primeiro lugar, ore pelas pessoas que estão perdidas. Ore por elas. Em segundo lugar, não só ore, mas pregue o Evangelho a elas, porque elas precisam ouvir o Evangelho. E elas precisam, irmãos, a partir de ouvir o Evangelho, elas precisam ser regeneradas. Mas elas só podem ser regeneradas pelo poder do Espírito Santo, que regenera o pecador. Por isso, além de orar, nós precisamos pregar, mas nós precisamos orar e pregar, entendendo isso. Só Deus pode fazer essa obra. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, e nós não vamos fazer isso pelas outras pessoas. Nós não auto-regeneramos, não auto-nos regeneramos. Foi o Espírito que nos regenerou. E só assim a gente pôde compreender a palavra de Deus e dar uma resposta de fé satisfatória a Deus e agarrar a Cristo Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Mas, meus irmãos, sem isso é impossível que o homem creia em Deus satisfatoriamente. E por isso que a gente precisa orar, pregar, e a gente precisa confiar de que o Espírito Santo ele vai nos usar quando a gente estiver pregando, e o Espírito Santo ele vai dar um novo coração aos nossos ouvintes, para que eles possam, então, meus irmãos, também crer em Cristo e se voltar para Cristo. Então, confie em Deus. Pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Mas entenda isso. Não é uma obra nossa. A regeneração é uma obra do Espírito. Então pregue. Mas pregue sabendo. Pregue com muito fervor. Pregue com sabedoria. Com conhecimento da palavra de Deus. Ou da forma simples que você puder pregar.
né? Talvez você não tenha o conhecimento que eu ou outras pessoas que têm muito mais conhecimento tenham. Mas, meus irmãos, talvez você tenha já um conhecimento da palavra de Deus e você pode pregar a palavra de Deus para as pessoas. Então pregue. Pregue a palavra. Insta, sabe? A tempo e a fora de tempo. Não seja chato, no sentido de que é você quem vai converter a pessoa, porque só o Espírito de Deus pode fazer isso. Mas se você for chato, que seja porque você quer que aquela pessoa seja salva. E você está pregando o evangelho para ela. E você está entendendo isso. Ela só pode nascer de novo. Ela só pode se converter se Deus ele lhe der um novo coração. E Deus dá um novo coração por meio da pregação da palavra de Deus. E é por isso que eu tenho que pregar. Porque eu quero que essa pessoa seja salva. Porque eu quero que um dia, na vinda do Senhor Jesus Cristo, eu esteja subindo com ela, sendo arrebatada com ela, depois do grande julgamento, eu seja arrebatada com ela para os céus, eu esteja naquele lugar de glória com ela. E quando Deus fizer novos céus e nova terra, eu quero descer com a noiva ataviada para o seu esposo, para esse lugar renovado, para esse lugar onde habita justiça, esse lugar onde habita paz, onde a morte já não tem domínio, onde já não há luto, nem pranto, nem dor, nem coisa semelhante a isso, porque as primeiras coisas se passaram e Deus agora está enxugando todas as nossas lágrimas. Eu quero estar nesse lugar que é sem pecado com ela, mas eu quero estar naquele lugar com ela e eu quero que ela um dia conversando comigo, na Nova Jerusalém, ou no novo céu e na nova terra, eu quero conversar com ela dizendo isso. Você se lembra quando, eu me lembro quando Deus veio na minha vida por meio daquele pregador, me converteu, me deu um novo coração e eu pude me converter ao Senhor. Mas você se lembra quando você estava ali, nós estávamos estudando a palavra de Deus juntos e você de repente sentiu algo, ou talvez nem sentiu essas coisas todas, mas você começou a passar a ter prazer nas coisas de Deus. E você disse assim, Jesus para mim agora é tudo. Ele é a porção da minha alma. Ele é a minha paz, a minha alegria. Irmãos, pregue a palavra de Deus, mas saiba disso. Ore a Deus dizendo, Deus, converte. Deus, dá um novo coração. Senhor, converte essa pessoa para a tua glória. Revela que ela é um eleita do Senhor e que o Senhor tem um propósito de salvação na vida dessa pessoa. E, meus irmãos, vamos terminar orando. Nosso estudo hoje foi longo, muito longo, né? Deu quase 2 horas de estudo, mas é isso mesmo. Talvez o próximo estudo seja menos ou mais ou muito mais tempo do que esse estudo. Mas ele foi proveitoso. Então, é Deus quem faz a obra e é Deus quem assegura a obra. E é preciso que a gente entenda isso. Nessa aula e na próxima aula sobre a fé e a conversão e na última aula sobre perseverança dos santos, nós vamos juntar todas essas coisas, pegando a doutrina e mostrando por que que os santos, por que que o crente de verdade, ele não perde sua salvação. É Deus quem o assegura. Então,